Voltei? Voltei, gente. Vamos lá, continuando aqui a nossa live. Não sei o que aconteceu, parou aqui do nada. Esperar o padre voltar. Voltou, padre? Pera aí que eu vou te chamar de volta. Parou do... Voltei. Voltamos. Meu Deus, o que aconteceu, hein? Não sei, eu estava falando e ficou em branco. Parou, foi aqui, eu acho que parou. Deixa eu colocar de novo o título. Uhum. Eu, hein? Mas tudo bem, Vamos dá para seguir. começar. Vamos, só, aqui pra mim parou quando você falou que jogava futebol. Ok, então, vamos lá. É, Então, eu sempre tenho gostado do esporte. O que acontece? Eu na minha vida tenho sido muito abençoado, graças a Deus, no tema do esporte. Sempre tenho gostado dele. Estando em Roma, eu passei um tempinho de depressão. E foi o esporte que me ajudou muito a sair dessa situação. A Eu sair. acho que é uma situação que agora tá sendo Ixi, até. travou. a- Foi lá. Voltou? Deu uma travadinha. Agora voltou. Você falou que o esporte ajudou a sair da depressão. Exato. Então, o que acontece? A depressão é uma doença que te leva muito a te fechar muito na tua realidade. Seja pela tristeza, seja às vezes por essa falta de sentido na vida, uma situação que você não entende. O esporte para mim foi como essa ajuda para sair da minha realidade. Passei um tempo muito ruim, realmente. E falo isso mostrando a minha fraqueza, porque eu sei que pode ser que muitos dos que escutem também tenham passado por situações similares. E falo disso com muita paz, porque realmente é um meio que ajuda. Você pode ter seu psicólogo, seu psiquiatra, pessoas que te acompanham, mas se você não coloca a sua parte, se você não coloca um esforço para sair dessa realidade, não dá certo. Ao final, recebemos ajuda, mas nós temos que nos ajudar nós mesmos. Muitas Então, vezes o esporte é remédio, né? é Os médicos remédio. mandam. É remédio. E olha, para mim tem sido tão importante que eu falo que a cada dia, depois vou explicar um pouquinho do propósito que eu fiz e porque faço corrida todo dia. Dos mil Mas dias, né? Eu vi que você fez um dos 1000 dias. vai ser o desafio dos 1000 dias, exato. Agora estamos já no dia 556. Mas esse desafio aí te ajuda, como te falei, a sair de você mesmo. E uma motivação de todos os dias. E um tempo de terapia mesmo. Que bom que ajuda a saúde, que bom que ajuda a imunidade, mas ajuda também a estar saudável psicologicamente, a estar saudável espiritualmente, a ter um equilíbrio na vida. Uhum. Então, é isso. É isso. Por isso eu comecei esse tema do esporte. Ai, que bom. E vamos falar da virtude da constância, então, agora, né, padre? Explica pra gente o que é a virtude da constância. Qualquer pessoa pode ter, já nasce assim, pode adquirir, como que é? Então, eu até queria fazer minha definição da virtude da constância. Vou ler uma que encontrei e depois eu vou falar a minha experiência, tá? Fala, constância. É a permanência. A constância fala disso, de permanecer em algum propósito. É a permanência em uma meta que se traça com o objetivo de completá-lo com sucesso. É a virtude com a qual alcançamos os objetivos que propomos e nos dá chances de sucesso. Assim, é natural que surjam tropeços, mas a constância é aquela força que supera a fadiga e o desânimo para continuar a luta. Em poucas palavras, a virtude da constância é essa virtude que te ajuda a conseguir as tuas metas. Quando você coloca uma meta, você tem que trabalhar para que isso aconteça. De nada adianta ter um desejo, por exemplo, de ser bem sucedido na vida, de conseguir um título, de, não sei, de correr uma maratona. Se você não tem a vontade de trabalhar para que isso aconteça. E para isso acontecer, você precisa do trabalho constante. Por isso,
Por isso se fala a virtude que ajuda a conseguir as metas. Se você olha para os, os, aqueles que praticam o esporte na sua vida, aqueles que são profissionais no esporte, eles têm que trabalhar todo dia. Chegam aos Jogos Olímpicos, não podem só praticar uma semana e ir lá, porque eles sabem que aqueles que estão lá para se enfrentar a eles têm praticado durante anos, todos os dias da sua vida, durante muitas horas. Portanto, a constância é isso, estar aí todos os dias, tenha chuva, tenha sol, esteja triste, esteja alegre, estando aí para cumprir com um compromisso, com uma meta que você coloca para você mesmo. Uhum. E qual o caminho, assim, para a gente conseguir adquirir essa virtude da constância? A gente não precisa nascer assim, não, né? Tem gente que já nasce assim, que tem isso fácil, né? E tem gente que não. Só tem para dizer para a gente um caminho para adquirir essa virtude. Então, a primeira coisa, eu coloquei aqui como um roteiro para viver essa virtude da constância. A primeira coisa é ter metas, como falamos. Se é a virtude que nos ajuda a conseguir metas, nós temos que nos perguntar quais são as metas que eu tenho para a minha vida. Você pode colocar metas no esporte, mas também metas no estudo, metas financeiras, muitas metas onde você já sabe o norte aonde você tem que ir, entende? Então a primeira coisa é isso, colocar uma meta. Depois, Ter claro na sua cabeça, ter bem essa, claro na sua cabeça, no racional, né? O que você quer, qual o seu objetivo. a vida é uma viagem, análises. Então, se não temos claro o destino da nossa vida, podemos pegar o carro, pegar o avião e não sabemos onde ir. Então, se você tem uma meta, você sabe onde está indo. E aí depois vem esse ser ciente de que para chegar a essa meta, a esse destino, você tem que trabalhar. Então, é o segundo passo. O segundo passo é ter uma disposição ao trabalho. As coisas não acontecem sozinhas. Você quer emagrecer? Olha, que bom, você já tem sua meta. E você pode ser acompanhado por um nutricionista, por um personal. Mas, se você não tem vontade de trabalhar, isso não vai acontecer sozinho. Então, metas. Ser ciente de que tem que trabalhar. E depois vem o terceiro passo, que é começar. Começar é dar o primeiro passo. Começar é viver os primeiros dias. Mas começar já é viver essa constância de ser um dia atrás de outro para que essa mudança comece a ser certa na sua vida. São os três primeiros passos. E vem um quarto passo que eu queria colocar, porque eu acho que todos nós, às vezes, quando começamos com um objetivo, com um trabalho na vida, quando começamos a viver essa virtude da constância, sempre temos uma enfraquejada. Chega um momento em que ou que não conseguimos, ou que chegou a preguiça muito forte, ou veio um tema de saúde, como agora muitos têm passado pelo tema da pandemia. E é bem importante não se deixar levar pelo desânimo. Bem importante que um momento de queda, um momento em que você deixou de trabalhar, você deixou de ser constante, respira fundo e saiba recomeçar. Porque essa é a história das nossas vidas. Saber recomeçar. Quando nós temos uma queda, quando caímos, não saber levantar. Então, metas, ser ciente de que para que isso aconteça você tem que trabalhar, depois começar e recomeçar e se saber levantar. Bem importante para viver essa virtude da confiança. E eu queria colocar algumas coisas a mais, além desse roteiro da virtude da confiança. Da constância, desculpa. Da Eu constância. acho que, rapidão aqui, padre, a virtude da constância tem a ver também com a vontade, né? Com a formação da vontade, a disciplina É isso e que eu ia adquirir falar. bons hábitos, né? Isso que o senhor já ia falar agora. Olha, a palavra hábito que você falou. Quando eu comecei essa caminhada, vou falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei essa caminhada de correr todos os Quantos dias, sabe? quilômetros o senhor pedalou aquela vez que o senhor foi para Aparecida? 320 quilômetros. 320 quilômetros. Foi incrível, foi incrível. Mas olha, falando um pouquinho disso, quando eu comecei esse compromisso, esse propósito, foi um momento em que eu já estava muito bem,
parecia que a depressão tinha ido embora. E eu comecei a perceber que queria voltar. E falei, não, não pode acontecer. E se o esporte me ajudou para sair dessa situação, vou recorrer novamente ao esporte para não deixar que venha novamente para a minha vida. Então, estava lendo um pouquinho sobre os hábitos e falei, vou fazer o hábito do exercício físico. E lendo um pouquinho os hábitos, falava que para você fazer um hábito, precisa praticar uma coisa concreta durante 21 dias. Tem muitos livros americanos que falam de superação pessoal e falavam isso. Você faz durante 21 dias e você já tem uma disposição para viver um hábito. E depois de 21 dias, se você conseguir vivê-lo por 3 meses, você já tem um hábito firme, forte. E falei, tá, vou tentar fazer isso. E falei, vou começar no 1º de janeiro de 2020. Vamos lá. Só que para que isso acontecesse, eu me preparei, nossa, fui à academia, fiz musculação para que tudo desse certo, para não ficar depois machucado nos meus joelhos, enfim, foi tudo uma preparação. Chegou o dia 1º de janeiro de 2020 e eu comecei com toda a ilusão do mundo da corrida. Só que o 1º quilômetro, outra coisa, eu coloquei também como meta nunca correr menos de 5 quilômetros. Porque nós, como humanos, temos a tendência de fazer tudo mais fácil. Então, eu falei, não menos de 5 quilômetros. Comecei esse dia e eu lembro, depois do 1º quilômetro, tive que parar. Não conseguia respirar direito. Cinco Um dia, quilômetros é muito, padre. não, mas primeiro dia eu corri 1 quilômetro, tive que parar. Corri o 2º quilômetro, tive que parar para respirar, descansar. 3º quilômetro, o mesmo. Falei, nossa, isso vai estar muito difícil. Mas eu fiz o compromisso e falei, não vou desistir, porque isso me tem que ajudar. E comecei. E aos poucos fui tomando esse hábito. E completei. Meu primeiro compromisso falava que era 21 dias, mas falei, vou fazê-lo por um mês. Durante o mês de janeiro do ano 2020, vou fazer corrida. E teve alguns dias bem difíceis, mas eu consegui os 30 dias. E quando encerrei o último dia, encerrei com essa 30 dias sensação consecutivos, né? consecutivos, exato, De domingo a domingo. de domingo a domingo. E foi uma sensação tão boa que quando encerrei esses 30 dias, falei, nossa, eu acho que consigo fazer 3 meses. Vamos lá, vamos lá. E continuei e fiz os 3 meses consecutivos de corrida. E aí vem muitos aprendizados. Para mim, a corrida tem sido uma escola de vida, porque, olha, eu sou padre, mas não estou falando de Deus. Vamos falar da parte humana. Como te ajuda como pessoa a crescer. E é bem importante que todos os que estejam escutando isso possam levar isso no seu coração. O exercício físico te ajuda a crescer, te ajuda a abrir horizontes. Tinha dias que eu acordava e eu sabia que não ia ter tempo durante o dia para a corrida. Então eu arrumava tudo para correr cedo. Tinha outros dias que não tinha tempo nem cedo porque tinha que estar muito cedo no trabalho. Eu falava, nossa, eu vou ter que fazer a corrida bem de noite. E às vezes chegava às 10, 11 da noite e eu tinha a desculpa perfeita para não fazer. Mas falei, é um compromisso de constância, vou fazer. E mesmo nesse horário eu fazia a corrida. Foi muito bom, porque me ajudou a saber que o espírito de luta, esse compromisso que você pega de constância, tem que acontecer mesmo que você esteja cansado, que tenha disposição, que esteja alegre, que esteja triste, que tenha chuva, que seja de dia, que seja de noite, que esteja quente, que esteja frio. Você faz uma coisa por você e te ajuda a crescer. E você cria uma disposição. E para mim essa disposição tem sido muito boa, porque assim como você tem uma disposição física para isso, depois vem outros desafios na tua vida, vem um problema no trabalho, vem um problema na tua família, e você tem a disposição de enfrentar isso. E, enfim, sair com um bom resultado. Então, fiz os 3 meses. O que aconteceu depois dos 3 meses? Falei, nossa, tem sido tão bom, me tem ajudado tanto. E A teve algum depressão, dia, padre, Éder, só te falar, teve algum dia assim que o senhor falou, não, hoje não vou, tô assim,
Mas aí quando tu foi, passou uns minutinhos, já esqueceu e passou a preguiça. Acontece isso Acontece, ainda acontece muito. Hoje, por exemplo, por causa dos hoje, hormônios, né? Quando a gente começa a fazer exercício, libera os hormônios e aí a gente já passou a preguiça, esquece e começa a empolgação e aí você não quer parar. Isso é uma coisa boa, exatamente, né? Que acontece. exatamente. E olha, esses dias que você não quer de jeito nenhum, que você olha para a sua cama e que te convida, vem aqui, vem descansar, que você não quer fazer nada. E você fala, vou fazer, sim. Você começa, e no momento que encerra a corrida ou o exercício físico, são os melhores dias. E às vezes são os dias em que você faz o que eu faço, os melhores quismos de corrida. Enfim, é engraçado, mas te demonstra como Deus tem colocado nos nossos corpos essa capacidade de cumprir com as coisas. Às vezes somos nós que mentalmente colocamos limites. É engraçado, quando eu coloco como objetivo 5 quilômetros, desde o quilômetro 3 o corpo e às vezes a mente está falando, já para, já para. Mas quando eu coloco 15 quilômetros ou 21 quilômetros, meia maratona, o corpo não fala nada até que você está perto da sua meta. Sempre temos que nos acostumar a dar mais. Hoje, por exemplo, eu estava com muita preguiça, não queria sair correr de jeito nenhum. E tinha que correr meus 5 quilômetros. Eu falei, sabe o quê? Hoje vou dobrar a ração. Vamos correr 10 quilômetros. E me ajuda muito para me mostrar a mim mesmo que eu consigo as coisas. Então, encerrando um pouquinho só a parte da experiência Normalmente pessoal. você corre 5 quilômetros. O mínimo é 5 quilômetros. Esse ano eu aumentei um pouquinho, quase todos os dias estava tentando o mínimo de 7 quilômetros e já comecei a revezar também com as pedaladas. Porque aí, vem, quando eu completei os 3 meses, é muito bom porque você começa a colocar novas metas. As metas começam a ser maiores e você sabe que dá conta. Encerrando esses 3 meses, eu falei, nossa, vou me preparar para a minha primeira maratona. E começar a preparação para a primeira maratona. E foi muito bom esse tempo de preparação. Fiz corridas que não tinha feito na minha vida. Cheguei até 30 quilômetros. Só que começou a pandemia e a maratona onde eu tinha assinado para correr, que era a maratona aqui de Brasília, cancelou por conta da pandemia. Mas eu aproveitei a preparação que tive para, no dia do meu aniversário, que fiz 34 anos, correr 34 quilômetros. Conseguiu? E consegui, e foi muito bom. A sensação foi incrível. E depois disso, um amigo aqui de Brasília, o Vitor Pedro, ele pedala, me convidou a fazer o Caminho da Fé. E 3 semanas antes começamos a nos preparar, então, nesse 3 semanas então, antes, você começou a preparar para pedalar 320 quilômetros. exato. Mas se dá conta que quando você fisicamente já está preparado, você já tem uma disposição, um preparo para dizer sim. Então chegou o Caminho da Fé, fomos para Águas da Prata, se chama a cidade, que está aí no estado de São Paulo, e começamos aí o Caminho da Fé. Desde aí eram 320 quilômetros, mas com quase 8.000 metros de elevação, de ganho de elevação. Então o desafio era grande. Era E grande. foi muito bom. Foi um caminho realmente de fé. Aproveitamos também para levar intenções espirituais. E durante esses dias, que foi durante 5 dias, também não foi tão difícil desse jeito, porque tinha outros. Parava para dormir, descansar, comer. Exato. E continuar. E foi um desafio que realmente ajudou a mostrar que tudo que você se coloca como meta na sua vida, se você é constante, se você luta todos os dias, se você não desiste, se você faz mesmo que não quer, você consegue. Você consegue. Um hábito físico, de exercício físico, que cria também uma disposição mental, disposição psicológica, disposição espiritual para fazer as coisas. Isso tem sido incrível. Então, essa tem sido a caminhada e tenho renovado os compromissos. Hoje estou no dia 556 e agora o propósito é chegar
até os 1000 dias consecutivos de fazer exercício. Eu acho que isso é uma coisa que te ajuda a crescer como pessoa diante dos homens, diante de Deus. Você tem que fazer, não pode deixar. E, e falando dessa constância, só para encerrar, primeiro o tema dos hábitos, um hábito que transforma a tua vida e que ao início pode ser difícil, mas quando você faz consecutivamente, a cada dia parece mais fácil. Mesmo que venha momentos de desânimo, você tem a disposição para lutar contra esse desânimo. Depois, disciplina. As coisas não acontecem nas nossas vidas se não temos disciplina. É bem importante colocar isso aqui e aqui no coração. Disciplina, disciplina também, você que é mãe também, imagina a disciplina que você tem que ter para mostrar para seus filhos. É, além dessa disciplina, além desses hábitos, nunca esquecer das motivações, porque não é fazer corrida por fazer corrida, não é pedalar por pedalar, não é lutar a cada dia se você não tem uma motivação de por que você está fazendo as coisas. Minhas motivações, por exemplo, são, primeiramente, lutar contra esse tema da depressão. Eu não quero que isso volte à minha vida. Segundo, eu tenho um trabalho onde cuido da espiritualidade de muitas pessoas. E como é que eu vou ajudar se eu não estou bem? Então, uma motivação grande é eu estar bem a cada dia para poder dar o melhor de mim para aquelas pessoas que com tanta confiança se colocam nas minhas mãos quando eu estou trabalhando. Que outras motivações? Você fazer isso para ser melhor a cada dia, se mostrar que você pode ter metas maiores. Como pessoa, você pode crescer muito. Nunca colocar limites. Que os limites não nos deixam crescer. E depois das motivações, o que você falou, a força de vontade. A força de vontade tem que ser trabalhada todos os dias, com pequenos esforços. Por exemplo, se alguém quer viver a virtude da constância, novamente confiança, a virtude da constância, não pode começar com um compromisso grande demais, porque vai desanimar. Tem que começar com um compromisso pequeno e aos poucos ir crescendo. Porque também a força de vontade, a força começa aos poucos. E se você é constante, essa força começa também a crescer. Começa a crescer, 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 até você dar conta de que você pode conseguir qualquer coisa que você coloca na tua mente e no teu coração. E isso leva à determinação. Determinação de que aquilo que você está fazendo no dia a dia te vai ajudar a ser uma melhor pessoa. Isso aí é o que eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa virtude da confiança, um pouquinho desde minha experiência pessoal. Sim, padre, eu fico até um pouco emocionada assim de ouvir como o esporte pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu vejo isso na prática, no meu dia a dia, mas assim, você nunca imagina assim que um sacerdote, o que que o esporte pode fazer na vida de um sacerdote, né? Eu achei assim, e fico até emocionada com isso, assim, mas eu queria falar também três coisinhas práticas. Ó, dizem que tá travando. O senhor tá ouvindo? O senhor tá me ouvindo, padre? Eu estou ouvindo, Me ouvindo normal. e me vendo, né? Uhum. Três dicas práticas, assim, para ser constante no esporte, especialmente, né? Primeiro, aquilo que o senhor falou, a gente tem que ter um ideal. A gente tem que ter um ideal e tem que ter claro na nossa cabeça o que, que a gente quer. O que, que você quer lá? Qual é o seu objetivo? Você quer emagrecer? Você quer ter saúde? Você, né, o médico mandou por algum motivo, é terapia, você tem que ir. Então, você tem que primeiro ter bem claro na sua cabeça que aquilo ali é bom e é importante para você, né? A segunda coisa é escolher uma coisa que você gosta. Porque às vezes a pessoa fala, vou fazer esporte, vou para academia. Mas às vezes você não tem motivação para ir para uma academia fechada, fazer exercício ali sozinho, né? Às vezes você tem muito mais motivação para ir andar 320 quilômetros de bicicleta com um amigo, né? Do que ficar numa academia fechada. E existem, assim, inúmeros tipos de esportes que você pode fazer. Você pode nadar, você pode correr, você pode pedalar. Coisa assim que você não precisa, né, gastar muito dinheiro. Você pode jogar tênis. Esse dia alguém me falou,
Ah, eu posso andar de patins? Andar de patins vale? Eu falei, claro, claro que andar de patins vale. Ah, eu só gosto de andar de patins. Então vai andar de patins, seja feliz. Coloca a meta, né? Vou andar de patins 3 vezes na semana. Então coloca aquilo ali e não fura, não, né? Coloca como prioridade, né? E não fura e faz aquilo. Porque se você faz uma coisa que você gosta, que te dá prazer, vai ser muito mais fácil, né? Você sair para fazer aquilo do que você ir para uma coisa que é chata. E uma outra dica é fazer com um amigo, né? Chamar um amigo, alguém, talvez alguém que tenha mais motivação que você, para ter alguém ali para te puxar, para te colocar para cima, né? Tem gente que precisa aí de uma força de um amigo. Então, acho que era isso, né, padre? A gente teve uma pergunta aqui. Vou deixar aberto aqui se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Tivemos uma pergunta na caixinha, né? O que você pensa quando você está correndo? Você reza, você programa, você corre pensando em quê? Olha, depende do dia, eu acho que depende muito da vibe. Tem dias que eu vou rezando mesmo. Tem dias que eu pego o terço e vou rezando e vou lembrando as pessoas que eu amo, alguma situação que estou levando mais no coração. Mas tem dias que eu boto só a música que eu gosto e vou aí contemplando. Tem dias que é só isso. Tem dias que não coloco música, vou só contemplando. Tem dias que tem outros dias também que são muito legais, quando eu tenho que fazer uma pregação e vou preparando as ideias e te vou falar. Eu acho que as melhores pregações que tenho preparado têm sido durante as corridas, porque é um momento real de inspiração, onde você está com você mesmo, não tem distrações. Tristemente, muitas vezes, quando estamos aqui trabalhando, que você senta aqui na sua mesa, na sua escrivania, tem muitas distrações. Tem o celular, tem a tablet, tem o computador, tem tanta coisa acontecendo. Quando você vai correndo, você vai focado em uma coisa, em uma ideia, e um momento de inspiração incrível, incrível. Eu até tenho aí um livrinho de notas, onde às vezes vem alguma ideia, eu falo espetacular. Depois da corrida, eu pego aí 5 minutinhos e escrevo. Eu acho que algum dia vai sair um livro dessas coisas que estou escrevendo. Das ideias da corrida. É. Enfim, tem Então, o sido senhor está incrível. no dia 500 e quanto, padre? 56. 556 dias Sem furar. sem furar. E É. vai até os 1000. Se Deus quiser, E olha, os 1000 vai outra. seguir, né? Porque começou nos 21, dos 21 passou para os 30, para os 3 meses, e daí já está nos 1000 e vai seguir para sempre, né? É, se dar certo, sim. Olha, tenho sido abençoado de que não tenho machucado até agora. Então, porque se machucar, tem que cuidar também da saúde e teria que parar. Mas, de momento, estamos firmes e fortes. Padre, eu queria agradecer, muito obrigada aí por essa live. Foi uma honra para mim ter o senhor aqui nesse Instagram. Eu vou deixar salvo aqui, depois vou subir para o YouTube também, quem quiser assistir depois. E continua postando aí, tá? Continua postando nos stories, porque é sempre uma motivação pra gente, né? Quando a gente vê o outro fazendo, a gente fala, poxa, né? O padre tá lá, tem tanta coisa para fazer, tem a paróquia, tem milhões de coisas, as orações e tudo, né? E tá lá, firme e forte, nos 1000 dias, né? Então é uma Então, motivação pra gente também. começou também, comecei a postar todos os dias, por isso me di conta de que algumas pessoas têm agradecido muito o exemplo, a motivação. Tem, tem alguns caras que estavam tentando fazer o mesmo. Tem um que hoje está no, se eu estou no dia 556, ele hoje está no dia 157. Está indo atrás, está correndo todos os dias. Tem outros que têm começado, têm estado durante um tempo, me mandam um pouquinho as coisas que estavam fazendo, depois desistem. Por isso eu falo, é bem importante, o momento de desistir, ok, pode se dar um tempinho, mas volta, retoma, porque faz muito bem, faz uma diferença grande na sua vida.
Tá bom, padre. Enfim, Muito obrigada, viu? de nada, não. Muito obrigado. Eu sou eu que agradeço pelo convite, um pouquinho para compartilhar essa experiência e isso vendo que você também está firme e forte. É, Tô, como professora, tô é, tentando motivar o pessoal aí, né? que bom, que bom. A ser constantes, que faz uma diferença grande. Isso mesmo. Obrigada, Ok. padre. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada a todo mundo aí que esteve presente. Ok. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço para todos tchau. que estiveram presentes. Tchau, tchau. Obrigado.